Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar com a nossa aula de contabilidade gerencial, que vai tratar do ponto de equilíbrio, da margem de segurança e do grau de alavancagem operacional, ok? Então, a gente vai tratar desses três temas. O ponto de equilíbrio, ou ponto de ruptura, ou break-even point, ele é um ponto que define o momento em que a empresa está tendo ali o seu lucro zero, ou seja, tudo que ela gasta para poder ter a sua atividade operacional vai empatar aí com todos os custos que envolvem essa atividade operacional, né? Então, vamos dizer que os custos e despesas totais estão sendo iguais às receitas totais. Então, esse seria considerado o ponto de equilíbrio. Até chegar nesse número, nesse valor de ponto de equilíbrio, a empresa tem mais custos e despesas do que receita. Então, a gente considera aí que ela está num ponto de prejuízo, né? Acima desse ponto de equilíbrio, quando ela supera esse ponto de equilíbrio, ela passa, então, a produzir aí o lucro, tá ok? Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico para vocês conseguirem ver aí de forma gráfica como é que funciona aí o ponto de equilíbrio, né? Então, o ponto de equilíbrio não é nem lucro, nem prejuízo, né? Então, é um ponto X em que os custos e despesas, sejam eles fixos ou variáveis, se encontram em igual valor, se encontram em equilíbrio, como o próprio nome já diz, em termos de receitas, né? Então, eu tenho 1 milhão de custos e despesas e 1 milhão de receitas totais. Então, esse seria considerado aí o ponto de equilíbrio. A empresa obterá seu ponto de equilíbrio quando as suas receitas totais forem iguais aos seus custos e despesas totais, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, aqui em determinada empresa, a gente tem um preço de venda unitário de R$500, tá? Os custos mais despesas variáveis, eles permeiam aí os R$350 a unidade, tá ok? E nós temos também 600 mil de custos fixos, que eu não acrescentei aqui, mas vocês podem acrescentar. Então, aqui a gente vai calcular o ponto de equilíbrio em termos de quantidade vendida, tá? Então, como eu falei ali no slide anterior, as receitas totais devem ser iguais aos custos e despesas totais para a gente chegar a um ponto de equilíbrio, quantas unidades a gente vai precisar para que essa empresa chegue aí em termos de vendagem no ponto de equilíbrio para a cobertura dos seus custos e despesas fixas e variáveis. Então, a gente vai fazer aqui basicamente uma regrinha de 3, tá? Então, eu vou fazer a quantidade, que é igual a 500 por unidade, tá ok? Igual a quantidade vezes 350 por unidade, que é o custo, né? Então, eu vou pegar as receitas iguais ao custo, mais as despesas fixas, que como eu falei para vocês, 600 mil por mês, que já está um valor total. E aí, vamos fazendo aqui a equação. Então, eu vou pegar os 350, passar para o lado de cá, do igual, deduzindo, trocando de sinal, né? Então, 500 menos 350, venho aqui, dois fatores iguais, eu vou ter 150, né? Então, a quantidade de 150x é igual a 600 mil, quantidade é igual a 600 mil dividido por 150. Eu vou precisar ter, então, uma quantidade de 4.000 unidades com vendagem a R$500 cada uma, para que eu consiga ter a cobertura dos meus custos fixos e variáveis totais e chegue aí no ponto de equilíbrio. Para obter o ponto de equilíbrio em receita total, basta multiplicar, então, a quantidade
obtida pelo preço de venda unitário, né? Então, aqui no slide anterior, a gente fez o cálculo em termos de quantidade de unidade, tá? E aqui a gente vai fazer em termos monetários, quantidade de dinheiro, tá? 4.000 unidades, que foi a quantidade que eu descobri lá, fazendo aquele cálculo anterior, multiplicando pelo valor de venda das unidades, que é 500 reais a unidade. Então, eu vou precisar ter uma vendagem de 2 milhões de reais para que os meus custos e despesas totais sejam 100% cobertos, tá ok? Então, aqui é a prova dos 9. Então, se eu estou dizendo que os meus custos variáveis eram 350 por unidade, eu vou multiplicar lá pela quantidade do ponto de equilíbrio que eu encontrei. Vai dar 1.400.000. Mais os meus custos fixos, que eram de 600 mil, eu vou ter um total aí de 2 milhões de gastos em termos de custos fixos e variáveis, tá ok? Então, eu sei que nessa situação eu preciso, para chegar no meu ponto de equilíbrio, para nem ganhar dinheiro e nem perder dinheiro, vender 4.000 unidades a 500 reais cada, produzindo uma receita total de 2 milhões de reais. Beleza? Bem facinho. Agora a gente vai falar um pouco da margem de contribuição, tá? A margem de contribuição, ela vai ajudar na cobertura dos custos e despesas fixas. E aí, nesse caso, ela vai, após chegar nesse ponto de equilíbrio, contribuir também para a formação do lucro. Então, aqui nós seguimos com o mesmo exemplo, né? Então, conforme eu falei com vocês, quando a gente chegar lá, 4.000 unidades, a empresa vai chegar ao seu ponto de equilíbrio. Então, a partir da unidade 4.001, ou seja, produzir uma unidade a mais, cada margem de contribuição unitária, que é de 500 menos 350, né, que é a diferença entre o meu preço de venda e o meu custo de despesas variáveis, no caso aqui vai ser 150, que até aí só contribuía para a cobertura dos gastos fixos e das despesas fixas, passa então a contribuir para a formação do lucro, conforme eu falei com vocês, né? Então, vamos supor que nesse mesmo exemplo, a empresa, ela venda, ao invés de 4.000 unidades, ela venda 4.100 unidades, né? Então, as 100 unidades que vão ultrapassar lá do nosso ponto de equilíbrio, que é de 4.000 unidades, vão formar aí esse lucro do período, tá? Então, aqui a gente faz uma DREzinha básica. Receita total, 4.100 unidades, vezes 500, que foi o meu preço de venda unitário, eu vou ter uma receita de 2.050.000, menos os meus custos e despesas variáveis, 4.100 vezes 350, que é o meu valor unitário de custos e despesas variáveis, menos os 600 mil do meu custo fixo. Então, eu vou ter um lucro lá de 15 mil reais, beleza? Se eu pegar, vamos fazer a prova dos 9, minha margem de contribuição unitária excedente, ela vai ser as 100 unidades que eu vendi a mais do meu ponto de equilíbrio, vezes os 150, que é a minha margem de contribuição unitária, né? Que é a diferença entre o meu preço de venda e os meus custos e despesas variáveis, tá? Então, também obtenho aqui o lucro, ou seja, o valor excedente do meu ponto de equilíbrio de 15 mil reais, tá bom? Aqui eu trouxe duas formas de vocês calcularem o ponto de equilíbrio, tá? Então, eu tenho essa aqui, que são os custos mais despesas fixas, divididos pelo preço de venda unitário, menos os custos e despesas variáveis unitárias. Eu tenho o custo mais despesas fixas, dividido pela margem de contribuição, que é basicamente o preço de venda unitário, menos os custos e despesas variáveis. E o outro fator, que é o ponto de equilíbrio, que são as despesas fixas divididas pela margem de contribuição em termos de valor, que eu também vou conseguir obter aqui o meu ponto de equilíbrio em termos de unidade, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar essas duas aqui primeiras para termos de valor e a última
para termos de quantidade de produto, beleza? Agora nós vamos falar da margem de segurança, tá? A margem de segurança, então, pessoal, é a quantidade de produtos que a empresa está vendendo acima do seu ponto de equilíbrio. É bem parecido aqui com a margem de contribuição. Então, a margem de segurança é tudo que eu vendo acima do meu ponto de equilíbrio, tá ok? Aqui nós, então, trouxemos outro exemplo. Então, eu tenho um disque água que apresentou os seguintes dados em determinado período. Ele tem custos e despesas variáveis de 1,80 por galão de 20 litros, custos e despesas fixas de 5.500 por mês, preço de venda dos galões para entrega em casa, R$ 4,00, quantidade vendida no mês desses galões, 3.000 galões por mês, tá? Então, como é que eu vou fazer para descobrir o meu ponto de equilíbrio, tá, pessoal? Eu vou pegar os meus custos e despesas fixas, que é 5.500, dividido por 2,20, que é o quê? Meu preço de venda menos os custos e despesas variáveis unitárias, tá ok? Então, vai ser igual que nem eu fiz aqui na margem de contribuição, tá vendo? No ponto de equilíbrio, para descobrir a margem de contribuição, tá vendo? Preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis. Tá? Então, preço de venda, R$ 4,00, menos 1,80, que se refere às minhas despesas variáveis, então, eu vou ter 2,20, que vai ser igual a 2.500 galões. Então, meu ponto de equilíbrio em termos de quantidade de produto vai ser de 2.500 galões, tá? Então, eu preciso vender 2.500 galões a R$ 4,00 para conseguir cobrir aí as minhas despesas fixas e variáveis. A minha margem de segurança, então, vai ser o quê? 500 galões, né? Porque eu não vendi 3.000 galões dentro do mês. 3.000 galões menos 2.500, que é o ponto de equilíbrio, eu vou ter aí 500 galões de margem de segurança, que é o que eu ultrapassei do meu ponto de equilíbrio. Então, minha margem de segurança vai ser 500, para descobrir o percentual das vendas que se referem à margem de segurança, eu vou pegar os 500, que é a minha margem de segurança, dividir por 3.000, que foi a quantidade que eu vendi total. Então, vou ter aqui 16,67% das minhas vendas representam aí a minha margem de segurança, ou seja, o que eu vendi a mais com relação ao meu ponto de equilíbrio. E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, os 3 tipos de ponto de equilíbrio que existem, tá? Os mais comuns. Então, nós temos o ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio contábil também, tá? Então, nós vamos ver os 3. Vamos para o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico basicamente leva em consideração, além dos custos e despesas totais, o custo de oportunidade do capital próprio, né? Então, o que é o custo de oportunidade do capital próprio? Ele pode ser obtido através da multiplicação do patrimônio líquido da empresa pelo retorno exigido pelo dono da empresa. Então, é quanto ele tem de patrimônio líquido versus o que o dono, que o sócio, ele esperava aí de retorno exigido, tá ok? Ponto de equilíbrio econômico, ele define o momento em que a receita da empresa está cobrindo todos os seus custos de despesas fixas e variáveis e também o custo de oportunidade do negócio. Então, aqui vamos calcular o ponto de equilíbrio econômico. Trouxe outro exemplo para vocês. Então, no exemplo a seguir, foram dados os seguintes dados referentes a uma empresa, a uma fábrica de computadores, tá? Então, eu tenho custos e despesas variáveis de R$ 400 por unidade desses computadores fabricados, custos e despesas fixas de R$ 310.000 por mês. O meu preço de venda desses computadores é de R$ 700 a unidade e o meu patrimônio líquido é de R$ 2.500.000. O custo do capital próprio é um percentual de 2% ao mês. Então, como é que eu vou fazer aí o meu ponto de equilíbrio econômico, pessoal?
A fórmula é bem simples. Ponto de equilíbrio econômico é igual aos custos e despesas fixas mais o custo do capital próprio. Nesse caso, como ele está dado em percentual, a gente precisa converter ele em numeral, tá? Dividido aí pelo preço de venda unitário, menos os custos e despesas variáveis unitárias, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 310 mil dos meus custos e despesas fixas, mais 2.500.000 do patrimônio líquido, vezes 0,02%, que corresponde aos 2% lá do custo do capital próprio, divididos aí pelo preço de venda unitário, que é R$700, menos o custos e despesas variáveis unitárias, que é de R$400. Então, o resultado disso aqui vai dar 1.200 computadores. Então, dentro desse ponto de equilíbrio, em termos econômicos, onde eu consiga cobrir o total das minhas despesas e custos fixos e variáveis, e ainda possa gerar um incremento de resultado com relação ao capital próprio, eu preciso vender aí 1.200 unidades de computadores, ok? O ponto de equilíbrio financeiro, ele leva em consideração as entradas e saídas de dinheiro do caixa. Então, aqui a gente está falando em termos monetários, tá? O ponto de equilíbrio, ele define o momento em que a receita da empresa está cobrindo todos os seus custos fixos e despesas fixas desembolsáveis no período, ou seja, que vão sair efetivamente dentro de determinado período. Para se obter o ponto de equilíbrio financeiro, a gente tem que retirar lá dos nossos custos aquilo que não envolveu efetivamente a saída do dinheiro, né? Como, por exemplo, a depreciação. Quando a gente for ver o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio contábil ele gera uma estatística com relação a essa depreciação. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo. A depreciação é a perda de valor que um ativo imobilizado ela sofre no decorrer do tempo, né? Então, é uma máquina, por exemplo, é uma máquina que eu tenho dentro da minha indústria e que, com o passar dos anos, com a sua utilização dentro do processo de fabricação, ela vai perdendo ali valor, ela vai se desgastando, ela vai ficando mais velha, né? Então, à medida que essa máquina ela vai ficando usada, vai ficando mais velha, ela vai perdendo valor de mercado. Então, contabilmente, a gente faz essa depreciação, ou seja, a perda considerável gradativa do valor do imobilizado com relação a tudo que é envolvido na atividade, tá ok? Se vocês ficarem com dúvida com alguma coisa em relação à depreciação, a gente pode ver aí no momento futuro a respeito desse conceito, tá ok? Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele desconsidera aí a depreciação e envolve mais o que teve entrada e saída efetiva de recurso monetário, seja no caixa ou no banco. Então, aqui eu trouxe outro exemplo do ponto de equilíbrio financeiro, tá? Então, os seguintes dados foram levantados naquela mesma fábrica de computadores, é o mesmo exemplo. Custos e despesas variáveis 400 por unidade, custos e despesas fixas 310 mil por mês, preço de venda 700 a unidade, depreciação das máquinas 10 mil reais, depreciação dos prédios da fábrica 15 mil reais. Então, a gente já sabe que a gente precisa desconsiderar aí a questão das depreciações, né? Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele vai retirar, ele vai expurgar do cálculo as depreciações, né? Então, a formulazinha é a seguinte: ponto de equilíbrio financeiro é igual a custos e despesas fixas menos a depreciação total, dividido pelo preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis unitárias ou margem de contribuição. Ponto de equilíbrio financeiro, então, nesse caso, vai ficar 310, menos 10 mil da depreciação das máquinas, menos 15 mil da depreciação dos prédios, dividido por 700 menos 400. Então, meu ponto de equilíbrio financeiro é de 950 computadores, ok? Para mim fazer isso em termos monetários, eu vou pegar os 700 e multiplicar por 950 reais.
950 computadores, perdão. Então, pessoal, esse aqui é o nosso ponto de equilíbrio financeiro. Aí a gente vai fazer a comparação em termos monetários do ponto de equilíbrio financeiro com o ponto de equilíbrio econômico, tá ok? Se a empresa vender 900 computadores, ela estará se equilibrando financeiramente, porém estará apresentando um prejuízo contábil, tá ok? Ou seja, eu posso fazer lá, receita de venda 950 vezes 700, que dá 665 mil reais, menos custos e despesas variáveis, 380 mil, menos custos e despesas fixas, 310 mil. Então, vai gerar aí um prejuízo contábil. Por que eu estou falando prejuízo contábil, pessoal? Porque efetivamente esses 25 mil eles não saíram do caixa, né? Mas a empresa perdeu o valor do seu imobilizado com relação a esse prédio que está sendo usado e com relação a essas máquinas que também estão sendo usadas e que futuramente vão precisar ser trocadas, né? Por isso, contabilmente, ela teve um prejuízo aí de 25 mil por causa dessa depreciação. Mas em termos de saída e entrada de dinheiro do caixa, esse prejuízo ele não aconteceu, tá ok? Então, resumindo, nós temos o ponto de equilíbrio. Deixa eu ver aqui, acho que o ponto de equilíbrio contábil não apareceu. Deixa eu ver. Ponto de equilíbrio contábil são os custos e despesas fixas dividido pelo preço de venda unitário menos o custo de despesas variáveis unitárias. O ponto de equilíbrio econômico, custos e despesas fixas mais custo do capital próprio, dividido por preço de venda unitário e custo e despesa variável. E o ponto de equilíbrio financeiro, custos e despesas fixas, menos valores não desembolsados, dividido por preço de venda unitário, menos custo e despesa variável unitário. Então, esses aqui são os resumos das nossas fórmulas com relação aos tipos de ponto de equilíbrio. Agora, a gente vai ver sobre a alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? Então, a alavancagem operacional é um dos tipos de alavancagem, né, que podem ser realizados aí no mercado financeiro das empresas, tá ok? A finalidade da alavancagem operacional é fazer com que a produção gere mais lucros, né? A matemática ela é bem simples nesse caso. Quanto menor for a produção de uma empresa, mais difícil será de abater os custos fixos, né? Então, quanto menor, a gente sabe que os custos variáveis, eles vão flutuar de acordo com a quantidade fabricada, né? Então, ele vai acompanhar a elevação e a diminuição, a flutuação dessa, vamos dizer assim, desses lucros, né? Dessa produção. Porém, os custos fixos, independente de haver alta de pedidos ou baixa de pedidos, né? Alta de fabricação ou baixa de fabricação, o custo fixo ele estará lá para poder ser pago em determinado momento, né? Nesse cenário, então, muitas empresas buscam na alavancagem operacional uma solução para captar novos recursos visando aumentar a produção e, em paralelo, manter os valores dos custos fixos intactos, né? Então, formas de manter aí o seu custo fixo intacto e aumentar um pouquinho mais a sua produção. Outro cenário bastante comum que se enquadra na alavancagem operacional é quando a ampliação no sentido de produtos, né? E as vendas são usadas para bater aí os custos fixos da empresa, tá? Então, o cálculo do grau de alavancagem, como calcular aí o grau de alavancagem operacional? O cálculo de alavancagem operacional, também conhecido como GAO, possui duas finalidades. Então, medir a distância que a empresa está do ponto de equilíbrio e medir a variação no lucro em razão de uma variação nas vendas. Para calcular o GAO, é necessário que a empresa atente às informações financeiras e contábeis do negócio, mais precisamente o lucro operacional
e a variação de percentual nas vendas. A fórmula do GAL é constituída da seguinte maneira. Então, o grau de alavancagem operacional é igual a variação percentual no lucro operacional dividido pela variação em percentual das vendas. Então, a variação do lucro operacional dividido pela variação do percentual de vendas. Vamos fazer isso aqui na prática. Então, aqui eu tenho um exemplo. Suponha que uma empresa venda mensalmente R$20.000 e possui um lucro operacional de exatamente R$8.000. No entanto, em determinado período, ela decide adquirir novos recursos e amplia suas vendas para R$30.000. Porém, seu lucro operacional é reduzido para R$5.000. Nesse caso, então, o cálculo do GAL ele será baseado através das variações entre as vendas e o lucro, utilizando a seguinte forma. Então, a variação do lucro operacional, eu vou pegar lá os 5.000 que eu tinha, que eu consegui agora nesse segundo período, né? Que foi de R$5.000, menos R$8.000, que era o meu lucro primeiro. O resultado disso eu vou dividir por R$5.000, ok? Vou obter aí 0,6, se eu multiplicar por 100, 60% negativo, né, pessoal? Então, quer dizer que o meu lucro de um período para o outro diminuiu aí 60%. A minha variação nas vendas, que era antes, agora se tornou de 30.000, menos 20.000 que era antes, dividido por 30.000, que é a minha venda agora. Então, 0,33. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter um aumento na minha variação de vendas de 33% de um período para outro, ok? Então, agora a gente vai fazer o nosso grau de alavancagem operacional. Vou pegar menos 0,6, que foi a minha variação do lucro operacional, e vou dividir pela minha variação nas vendas, que foi de 0,33. O meu grau de alavancagem operacional vai ficar em 1,8, ok? Então, traduzindo aí esse 1,8. O resultado que chega-se é que, por conta de uma alavancagem mal feita, ocorreu um aumento dos custos e despesas operacionais de 1,8, né? Vale lembrar que quanto maior for o grau de alavancagem operacional, maior será a sensibilidade da empresa para gerar lucro. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro, ou seja, o impacto no resultado de uma queda nas vendas atingirá a empresa na mesma proporção. Tá ok, pessoal? Então, aqui quer dizer que o meu grau de alavancagem operacional de 1,8, né, foi aí a minha queda nas vendas, né? A empresa, então, vai ter que suar para poder gerar maior lucro. Então, por aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição.